me sempre engrandecer. Amém. Nos assentemos, irmãos. Na pergunta passada do Catecismo de Heidelberg, catecismo que nós temos estudado às quartas-feiras, nós vimos e temos conhecido da parte do Senhor as bênçãos que provêm de toda a obra redentora de Jesus Cristo, o que inclui tanto o seu estado de humilhação, vida, sofrimento, morte, mas também o seu estado de glorificação, quando ele ressuscita, ele é assunto aos céus em glória, e a Escritura diz que ele voltará no dia final para julgar os vivos e os mortos. É interessante o que nós temos aprendido juntos, porque um catecismo tão antigo como esse, um catecismo adotado por igrejas reformadas, um catecismo histórico, catecismo de Heidelberg, revela uma riqueza muito grande que foi redescoberta há 496 anos atrás, aproximadamente. Notem que o Catecismo de Heidelberg foi resultado do movimento chamado de Reforma Protestante no século XVI. A Reforma começa um pouco antes e logo atrás vem então a produção de material, e os catecismos surgem então para ajudar a igreja no estudo da palavra. De forma que todo o catecismo, e Heidelberg não foge à regra, traz perguntas, respostas e as referências bíblicas. Então não há melhor método para se estudar a Bíblia, para se evangelizar pessoas, para encontrar um catecismo tão maravilhoso como este, conforto e consolo para a nossa alma. Então nós temos aprendido juntos sobre a ascensão de Jesus e os benefícios que esta ascensão ela trouxe para nós e tem trazido para nós. Por exemplo, o primeiro deles é que nós temos nos céus um intercessor. Jesus Cristo, diante do Pai, ele faz contínua intercessão por nós. Esta é a razão por que nós temos a certeza da nossa salvação. Segundo lugar, nós temos, com a presença de Cristo nos céus, a nossa própria carne no céu. E esta doutrina bíblica, ela nos mostra que Jesus Cristo ressurreto, e ele ressuscitou em carne, ou seja, ele não deixou de ser homem desde o momento em que ele assumiu a nossa natureza humana. Ele nos representa nos céus porque ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. De forma que o apóstolo Paulo ele vai deixar muito claramente que com Cristo nós então ressuscitamos e estamos com ele assentados nos lugares celestiais. Como é que isso é possível se nós estamos aqui e eu e vocês, nós sabemos que nossa carne está aqui? Isso acontece por conta da nossa união com Jesus. Porque eu sou de Cristo, eu estou unido a Ele. E assim como eu represento a minha esposa onde quer que esteja, porque ela é minha carne e osso do meu osso, assim também onde quer que ela esteja, ela me representa. Cristo e a sua igreja também, de uma maneira mística, sobrenatural, representa o seu povo, e o seu povo representa nesta terra, quando então faz a sua vontade, quando vive, ensina e prega a sua palavra, quando faz aquilo que ele ensinou. Então são benefícios que nós temos. O primeiro deles, Jesus Cristo é o nosso intercessor no céu diante do Pai. Nós temos a nossa carne no céu, ou seja, a garantia de que Cristo como a cabeça é a certeza que nós temos de um lar celestial. Terceiro e último lugar, porque Jesus Cristo ele voltou para a presença do Pai, ele pôde então enviar o penhor da sua vitória, da sua obra salvadora, que é o Espírito Santo. Com esta passagem hoje nós vamos prosseguir
a passagem que fala sobre esta última e terceira verdade maravilhosa, e continuamos então estudando um pouco mais, ou continuaremos estudando um pouco mais esse assunto hoje à noite. Vejam comigo Efésios capítulo 1, vamos para lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no versículo de número 13 e 14, nós encontramos então o que a palavra do Senhor nos mostra sobre, pelo seu Espírito, Cristo está conosco. Como Ele está conosco se em carne, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, se encontra na presença do Pai. Ele se faz presente em nosso meio, por meio do seu Santo Espírito. O Espírito não pode ser visto. O Espírito, ele é invisível, mas ele pode ser sentido, assim como o ar que respiramos é real. Eu vivo porque respiro, eu sinto a brisa e sei que ela é real, embora não possa vê-la, porque ela toca em mim. Assim, a presença do Espírito em minha vida. Então vejam só, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos ler juntos. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então Jesus Cristo, o nosso Rei, Mestre e Salvador, se encontra à direita do Pai no céu, mas deixou o Espírito Santo conosco e em nós, segundo as palavras do apóstolo Paulo, como o selo e o penhor de sua propriedade eterna. Nós somos de Cristo, nós pertencemos a Ele. E qual é a garantia que nós temos que nós somos dele? A sua presença espiritual, através do penhor, através do selo que nós possuímos, que é o Santo Espírito de Deus. Hoje nós vamos prosseguir e vamos, na realidade, esta pergunta que se segue, ela reforça o fato de que a Escritura nos ensina, e o credo mais antigo que nós temos, que é o credo dos apóstolos, também declara que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por que esta declaração? Qual o sentido dela? É a pergunta de número 50 hoje que nós pretendemos estudar. Pergunta de número 50 diz: por que se declara está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso? Por quê? Porque Cristo subiu ao céu para que ali se apresentasse como cabeça de sua igreja, governando o Pai todas as coisas por intermédio dele. Então, por que Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Porque ele se encontra nesta posição? Em primeiro lugar, porque ele subiu à presença do Pai para se apresentar como cabeça do seu povo, a igreja. Vejam só, Efésios capítulo 1, que vocês abriram comigo, a partir do versículo de número 15, nós encontramos uma oração feita pelo apóstolo Paulo de intercessão em favor dos crentes. Vejam que nesta oração ele roga ao Senhor algumas bênçãos e ele vai mostrar como estas bênçãos estão ligadas a Jesus Cristo. Vamos começar a ler a partir do versículo 15 juntos. Vamos lá. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora notem bem de onde vem toda essa força. Versículos 20 a 23. Vamos ler.
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Jesus Cristo, nos diz a Escritura, ocupa agora, tendo um corpo ressurreto, ele gloriosamente ressuscitou, e ele ocupa agora um lugar especial, um lugar que lhe é devido, juntamente com o Pai, nos céus, e ele está lá, e foi colocado como Pai, como o regente de todas as coisas. A palavra regência aponta para a majestade de Jesus. Porque Jesus é o regente de todas as coisas, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Notem só, o poder que Paulo ora para que nós cristãos tivéssemos e compreendêssemos qual é a esperança da nossa vocação, a riqueza que nós possuímos, a herança que nós temos, que não é deste mundo, mas está no céu. A suprema grandeza do poder que foi revelado para aqueles que creram em Jesus, segundo a eficácia da força do seu poder, tudo provém de Jesus Cristo, vem dele. Por isso que quando o apóstolo João ele escreveu a respeito de Jesus, ele começou falando sobre o Rei Jesus e dizendo que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus Cristo sempre foi Senhor, mas ele revelou o seu amor e ele revelou o seu cuidado para com a sua noiva, que é a igreja, quando temporariamente ele abdicou, ou seja, ele abriu mão da sua glória se fazendo homem. Mas a Escritura diz que até mesmo neste ato de humilhação, Deus o exaltou sobremaneira, que o colocou acima de tudo e de todos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo vai dizer que o poder que o Senhor exerceu em Cristo, versículo 20, vocês leram comigo, olhem comigo novamente, ele exerceu ressuscitando dentre os mortos e entronizando a Jesus, o seu Filho, nos lugares celestiais. Acima de todos, vejam o versículo 21, de todo o reino, principado, potestade, poder, domínio, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, aquele período em que Paulo viveu, mas também no vindouro. De forma que, meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele tem a primazia. Então ele é o primeiro em todas as coisas e está à direita do Pai, é um direito que ele recebeu, um direito divino e um privilégio que somente aquele que conquistou todas as coisas por nós pode ter, agir, fazer, exercer, reinar. Eu vou procurar ser bem direto, bem claro, para que não reste dúvida nenhuma. Pense no homem mais poderoso que nós conhecemos hoje. Hoje, o homem mais poderoso entre os mundos ou entre as nações é o presidente da nação mais forte que nós temos no planeta. O presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Barack Obama. Ele é poderoso a ponto de, se decidir, enviar bombas atômicas para o Brasil e acabar com todo mundo aqui. Ou declarar guerra contra a Síria e contra outros lugares, o que ele não está fazendo por uma falta de coragem, porque os outros, quando diziam assim, eu vou fazer, eu faço, demonstrando o seu poder, a força que ele tem em suas mãos. Pensem nele, pois ele não chega aos pés e nem dignidade tem de calçar as sandálias do Rei Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer aqui é que aqueles homens de seu tempo, os imperadores,
que se consideravam deuses e que tinham domínio sobre tudo e todos. Roma, até hoje, foi o império mais poderoso que o mundo já conheceu. Não era nada este homem diante do poder de Jesus. Então, notem, irmãos, como estar do lado de Jesus, ser filho, irmão, servo de Jesus, é ter o privilégio e a graça de servir, de honrar, de adorar o ser mais poderoso que existe na terra. Então não existe ninguém, por mais forte que se apresente, não existe herói, por melhor criado que tenha sido pelo homem, que supere a glória, a força e a majestade de Jesus Cristo. A Escritura diz que Ele está acima de tudo e de todos. E o versículo 22 confirma que o Senhor, o Pai, o honrou, colocando todas as coisas debaixo dos pés. A ideia é de domínio, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele deu a igreja. A igreja, diz a palavra do Senhor, é a menina dos olhos de Deus. É o tesouro que o Senhor possui nesta terra. É o bem mais precioso do Senhor, a ponto de ter comprado o Senhor a sua igreja com o sangue do seu Filho, o sangue real, o sangue do eterno Filho de Deus. De maneira que, meus amados irmãos, estar assentado à destra do Pai não é uma posição que pode ser desejada por qualquer um. Essa posição pertence somente a Jesus. Agora, quais são as implicações práticas para nós hoje? A primeira delas é que, se Jesus é o meu Senhor e Rei, eu não posso temer a homens. Eu devo honrá-los em suas diversas posições. Mas eu não devo temer aos homens, ter medo de dizer que é crente, vergonha de dizer que é cristão, vergonha de dizer o que pensa, o que crê, com muito respeito, mas firmeza, verdade, coragem. Negar isto tudo aqui é negar o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. Então não devemos temer a homens. Devemos entender que Jesus Cristo nos deu uma herança maior. Então, o maior bem que possuímos na terra ou no céu se chama Jesus Cristo. E por isso o salmo que nós lemos, e que será o salmo para a próxima quarta-feira, nos lembra muito bem. Se você prospera quanto às suas riquezas, que coisa boa! Que Deus o abençoe. Agora, lembre-se, não coloque o seu coração nelas. Porque todos os homens que fizeram isso e negaram a soberania, a grandeza e a graça de Jesus, perderam tudo. Podem não ter perdido aqui, enquanto viveram em sua arrogância e soberba, mas morrendo, participaram, presenciaram um juízo e entenderam que não têm poder sobre as suas próprias vidas. O homem mais rico deste mundo, ou mais poderoso deste mundo, é cercado de muita glória. E ele é extremamente arrogante, se não colocar o seu coração na palavra de Cristo e render-se de joelhos a Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, vejam que esta primeira afirmação aqui, ela é gloriosa e nos fala uma verdade que nós não podemos esquecer. Não devemos temer a homens, em primeiro lugar. Segundo, não colocar o nosso coração em qualquer forma de riqueza neste mundo. Devemos usá-la de maneira sábia, correta, para a glória de Deus, mas sempre lembrando que quem dá e quem toma é o Rei. Ele dá e toma. Ele nos considera e nos confia a mordomia das coisas. E nessa tarefa de sermos mordomos, não podemos nos esquecer quem é que reina em nossa vida, quem nos governa. Quem diz, Alain, hoje você está saudável, e amanhã diz, Alain, agora você vai adoecer. Eu vou lhe ensinar com uma doença a você me temer. Aí está toda a diferença. Se você entende e compreende quem cuida de você e quem tem o mundo em suas mãos. Não são os homens,
é um único a quem o Pai confiou todas as coisas, e não há nenhum nome que possa passar dele. Vejam só outra passagem em Colossenses capítulo 1, que também é interessante lermos juntos. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Vejam só. O governo de Cristo, ele é manifesto através do cuidado que ele tem para com a sua igreja. De uma maneira muito especial, nós notamos isso porque, embora seja ele o Senhor de toda a terra, o Salmo de número 2 descreve com muita clareza como é que o homem sem Cristo ele reage, ele age, ele é rebelde, ele quer se libertar do Senhor, ele não quer se submeter à lei do Senhor. Mas de uma maneira especial, como é que Cristo demonstra a sua soberania e graça? Não houve reino maior. Eu falei de um reino poderoso, um reino humano, conhecido pelos homens, que foi o Império Romano. Mas até mesmo o Império Romano não conseguiu alcançar os limites inimagináveis do reino de Jesus Cristo. É só a gente perceber onde ou qual a extensão do reino de Jesus Cristo. A gente não pode nem medir. O Evangelho sai da Palestina, da região da Palestina, e alcança os 7 mares. Tanto que até hoje missionários se surpreendem quando eles chegam em determinados lugares para pregar o Evangelho e ficam sabendo que alguém já há tanto tempo atrás passou por ali. O reino de Jesus é muito maior e a extensão dele é inimaginável. Vejam só o cuidado então descrito aqui na palavra de Deus, de Jesus, o rei, para com a sua igreja. A partir do versículo de número 13, vamos ler juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui. Percebam que Jesus Cristo, através da sua obra, nos ensina a Escritura, ele reina sobre tudo e todos. O que é que isso inclui? No seu trono celeste, ele reina sobre os universos físicos, universos humanos, universos angelicais. Ele, como Rei Supremo, é absolutamente soberano. Vejam, o apóstolo Paulo vai mostrar a fonte da nossa libertação do império das trevas. Deus nos transporta em liberdade da escravidão do pecado para o reino de Jesus Cristo, o Filho do seu amor, e diz claramente na palavra que em Jesus nós temos a redenção, ou seja, a verdadeira libertação da escravidão dos pecados, a remissão dos nossos pecados, ou seja, o perdão, o escrito de dívida que constava contra nós foi destruído pela obra de Jesus Cristo. E então, a partir do versículo 15, ele começa a descrever como Jesus Cristo é glorioso. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é a revelação de Deus, de maneira que quando o homem olha para Jesus, ele está vendo o próprio Pai, porque Jesus é um com Deus, é um com o Pai. Ele veio para revelar o Pai. Sendo filho de Deus, ele tem comunhão íntima com o Pai, a mesma essência, igual em poder, glória, majestade.
Ele é, no versículo 15 também nos diz, o primogênito de toda a criação. Aqui nós enfrentamos um problema, que é a acusação daqueles que negam a divindade de Jesus. Eles acreditam que Jesus é um Deus menor que Jeová. E eles acham que a palavra primogênito aqui aponta para uma primeira geração. Só que na linguagem hebraica, o primogênito sempre era o herdeiro. O primeiro filho, ele sempre herdava tudo. E a linguagem aqui não é aquela que diz que Jesus foi criado por Deus, porque ele é um com Deus, o Pai, eternamente gerado do Pai. Ele, assim como o Pai, não teve princípio. E como é que nós entendemos então a expressão primogênito de toda a criação? A Escritura então vai nos mostrar a partir do versículo 16, como Filho de Deus, o único Filho de Deus, unigênito do Pai, ele é o herdeiro absoluto de todas as coisas. Sendo ele o verbo, a comunicação viva do Pai, o Pai lhe confiou as palavras de ordem, as palavras de criação. Então, tudo depende de Jesus e foi criado por Jesus. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Notem então como Jesus absolutamente reina. Criou tudo e tem direito a tudo. Nos céus e na terra, as que se podem ver e as que não se veem, os tronos e as soberanias, os principados e os potestados, apontando para reinos humanos e físicos e reinos angelicais. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nesta maravilhosa descrição de Jesus Cristo, nós então percebemos que Jesus é antes de todas as coisas, porque ele é eterno, e nele tudo subsiste. Basta uma palavra de Jesus para que tudo mude. Quando Jesus ele veio a este mundo, nós notamos claramente como, ainda em seu estado de humilhação, ele mostrou que, sendo ele aquele que criou o mundo e as leis da física, tem poder sobre elas. Então, aquilo que até hoje nenhum homem consegue, às vezes a gente vê naqueles programas de televisão, os homens correndo igual lagartixas, querendo andar sobre a água. Eles começam, andam e caem. Eles não têm o poder de Jesus. Jesus, então, sendo o Senhor das leis físicas, ele, então, era aquele que poderia andar sobre as águas, porque a qualquer momento ele pode reinar e mudar da maneira como ele quiser. Jesus é aquele que, quando os demônios possuindo homens o viam, se curvavam de joelhos, sabendo quem ele era. Então, todas as coisas se sustentam por Jesus. De maneira que, meus irmãos, quando nós falamos a respeito da igreja, o versículo 18 então nos diz a palavra: ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, ele como rei foi à frente e conquistou para a sua igreja a maravilhosa bênção de ter um intercessor, de ter um representante nos céus e de um dia ser semelhante a ele, ter um corpo ressurreto semelhante ao dele, de viver a vida dele, de fazer parte do seu povo. E tudo isso se deu, irmãos, versículo 20, quando ele fez a paz pelo sangue da sua cruz, através do seu sacrifício, da sua mediação, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E nós, versículo 21 também, que antes éramos inimigos e estranhos no entendimento, pelas nossas obras malignas, ele então nos reconciliou no corpo da sua carne, no seu sacrifício, por meio da sua morte, para nos apresentar de que maneira? Nos apresentar diante do Pai, semelhantes a ele, santos e culpáveis e irrepreensíveis. Jesus é maravilhoso. Por isso ele é digno de toda a nossa adoração. Jesus é maravilhoso e por isso a Escritura nos diz que ele governa todas as coisas. E o Pai lhe confiou o governo e por intermédio dele governa todas as coisas. Jesus é maravilhoso e por isso, irmãos, nós temos um Rei eterno nos céus
e a certeza de que um dia ele voltará e nós reinaremos para todo sempre com ele. Então, não crer, não confiar na palavra de Jesus, não aceitar, como nós ouvimos no domingo à noite, o vinde a mim, pronunciado por Jesus, o convite da graça de Jesus, para que você, confiando nele, tenha uma verdadeira vida, é negar tudo aquilo que claramente nós podemos perceber e ver. É interessante notar, irmãos, como os homens, por sua ignorância, eles tendem a negar que o universo ele tenha sido criado por um ser superior, um rei, que reina sobre tudo e todos. Mas sempre há aqueles tapas que o Senhor Jesus dá nos homens e que mostra que ele reina e governa todas as coisas. Recentemente, o governo da Coreia do Sul, onde o cristianismo tem influenciado muito aquela nação, já teve por um tempo um presidente presbiteriano, resolveu abolir dos livros da educação, das escolas, a teoria da evolução. Só existem na Coreia do Sul, ainda resistindo, 10 professores do ensino médio na universidade ainda querendo ensinar isso. A maioria dos professores passaram a crer que é impossível que o mundo tenha sido criado e tenha sido até hoje sustentado por nada. É o governo de Jesus, é a graça de Jesus alcançando vidas, e ainda hoje, através da sua igreja, quando usa os meios de graça, prega, ora, ensina, proclama, testemunha, convoca os homens para que creiam que esse mesmo Jesus que um dia os discípulos viram subir, voltará a segunda vez para julgar o mundo com justiça e retidão e resgatar a sua igreja. Vamos orar. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu santo nome por tua maravilhosa palavra. Agradecemos ao Senhor porque Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ele condescendeu, teve misericórdia de nós e nos salvou. Ele sustenta todas as coisas, nele todas as coisas subsistem, e ele amou de tal maneira o seu povo, que desceu do céu, se fez homem, para morrer em nosso lugar, e assim promover a paz, a reconciliação, entre nós que vivíamos longe do Senhor, a paz pelo seu sangue, para que tivéssemos o verdadeiro perdão dos nossos pecados. Que nenhum homem, ó Senhor, rejeite estas palavras, mas que creia que não há poder que supere neste mundo ou no mundo espiritual o poder, a graça e a força de Jesus. Ele é o justo juiz, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Que todos possam crer e confiar em Jesus e alcançar assim a bênção de participarem deste povo, desta nação, deste reino de amor e viverem assim na expectativa de que um dia ele voltará para resgatar o seu povo. E porque ele intercede por nós, ele nos representa, ele nos deu o seu Espírito como garantia de que estamos nele e somos dele. Certamente, um dia, nós seremos como ele é e reinaremos com ele para todos sempre. Oramos assim em nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém.